Existem vários graus de ramificação dessas algas. Quando o talo é chato ou quando o talo é carnoso, é muito fácil da gente ver. Mas quando é ramificado, aí é complicado, porque a gente pode ter diversos níveis de ramificação. Ramificação primária, secundária, terciária, enfim. Cada vez quando a alga se torna mais delicada, mais fininha, mais a gente tem essa ramificação, né? Então, como que se pode medir essa complexidade das algas? Então, para a gente poder relacionar a complexidade do habitat com a diversidade ou com a densidade das espécies, precisa-se pesar essa alga ou fazer o volume da alga. Então, por exemplo, eu posso pegar um tufo de alga, colocar dentro de uma proveta com água e ver qual é o deslocamento em volume daquela alga. Então, eu vou ver que uma alga que é muito complexa, muitas vezes ela desloca pouco volume porque ela tem um hábito pequeno, né? Em relação a uma alga crostosa, por exemplo, que pode deslocar um maior volume, mas não tem espaço disponível para colonização. Então, nem sempre vai refletir uma complexidade. Ela é um parâmetro, mas nem sempre é um parâmetro ideal. Existem também medidas feitas com a área superficial da alga ou com o grau de ramificação da alga. Então, são medidas que visam avaliar qual é realmente o espaço disponível para alimentação, para a existência dos animais, né? Então, aí se trabalha com a relação superfície e volume, né? Superfície da extensão da alga, né? Quanto ela está, qual é o hábito dela, quanto ela tem, em relação ao volume, que são os espaços. Como a gente está considerando um ambiente tridimensional, então essa é uma relação mais interessante de ser avaliada do que essa daqui, que pode ser mais confusa, né? O volume pode não dar uma ideia tão boa. Então, nesse sentido, eu trouxe para vocês, para exemplificar, um estudo que foi feito com diversas algas, para estudar a complexidade estrutural, com diversas algas que vocês estão vendo. Alga filamentosa, fininha, alga achatada, feito fita, a alga que tem uma parte basal de uma forma e o restante da outra. Então, aqui ela é ramificada e delicada e aqui ela já é alongada. Alga que parece um tufinho de grama, né? Alga muito delicada e ramificada e alga muito pequenininha e muito ramificada. Aqui vocês têm um número de espécies que colonizam essas algas de diferentes formas. E aqui você tem o peso desses indivíduos, né? A ideia da biomassa que existe desses indivíduos nessas algas. Então, olha aqui, e aqui as espécies que dominam. Então, quando a gente olha para as espécies, muitas vezes a mesma espécie, essa Coleporella hialina, por exemplo, ela ocupa algas diferentes, esta e esta. Mas a proporção que ela ocupa é uma proporção diferente. Ela se dá muito melhor, é um ambiente muito mais favorável para ela, em que ela ocupa 53% da fauna é dessa espécie, numa alga desse tipo do que numa alga desse tipo. Então, as espécies podem colonizar diferentes tipos de alga, mas elas têm preferência. E onde elas têm preferência, as condições são mais adequadas, elas são mais numerosas. Se a gente olha aqui para o número de espécies, nós vamos ver que existe uma preferência, né? Uma tendência das algas, do número de espécies, uma maior diversidade nas algas que têm uma certa complexidade estrutural, né? E as algas mais simples possuem um menor número de espécies, que é aquilo que a gente falou, né? E se nós pensamos, então, em termos de biomassa, ou seja, que é o peso das cinzas dos animais que foram encontrados, dessas espécies aqui, muitas vezes vocês têm que o tamanho dos animais varia muito, porque aqui eu tenho 10 espécies com um peso de 746. E o que vai acontecer? Significa que eu tenho animais relativamente grandes. Se eu tenho animais grandes, significa que eles são animais que podem se deslocar por uma superfície que não tem obstáculos. Então, uma superfície mais ampla, menos cheia de interstícios, né? Então, o tamanho dessa fauna também é condicionada pela estruturação da alga. E é o que diz esse gráfico aqui, em que a gente relaciona. Então, esses dados foram graficados aqui, em que se relaciona a morfologia da alga, passando do tipo folioso, né, para o tipo crostoso e
Na intermediário as algas mistas, né, que tem folhas e tem de diversos tipos. E nós temos distribuído em relação a esses tipos de algas, nós temos a abundância da fauna. Então, olha o que acontece com as algas foliosas, que tem o volume, aqui é o volume dos interstícios, dos espaços, e aqui é o volume do talo. Então, essa relação aqui das foliosas, dos interstícios em relação ao volume do talo, ela é alta, né? E as algas que são aquelas crostosas, que são baixinhas, que são grudadas no substrato, elas têm um volume bastante grande, porque elas ocupam uma extensão muito grande, mas praticamente não tem volume de interstício. Então, elas estão nesse extremo aqui. E se a gente relacionar com a quantidade, com essas quantidades aqui que foram colocadas na figura, nós vamos ver que as algas foliosas tendem a ter uma baixa abundância, porque elas têm a relação de volume do talo por volume intersticial favorecida para o volume do talo. Então, elas são algas, como eu falei, a uva, que tem pouco interstício e tem uma baixa abundância. A baixa abundância também é encontrada no extremo, naquelas algas crostosas, que têm uma grande superfície, mas não tem praticamente nada de volume de intersticial. E a alta abundância está na metade do caminho. Então, naquelas algas que conseguem reunir uma relação entre o volume intersticial e o volume do talo, que seja balanceada, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Então, é um ambiente que favorece tanto as espécies de tamanho maior, quanto as espécies de tamanho menor. O que vai selecionar se ela é maior ou menor? É o que eu falei para vocês, é o tamanho dos espaços disponíveis na estrutura, na complexidade da estrutura da alga. Então, como vocês podem ver, a alga é um ambiente complexo, extremamente complexo, e que oferece uma possibilidade de ocupação muito alta para as espécies. É por isso que fauna de algas é uma fauna tão interessante da gente estudar, né? Além de ser um colorido, da gente encontrar uma quantidade de animais, são todos pequenos, né? Porque eles têm que viver nesse ambiente limitado de espaço de intersticial, mas, por sua vez, quando ocorrem, eles podem ocorrer em grandes quantidades. Então, é onde a gente tem material ideal para fazer, por exemplo, estudo de população, em que você precisa ter uma distribuição de adultos, de jovens, né, de fêmeas com ovos, enfim, que você quer saber a biologia das espécies, então este é um substrato ideal para que você colete essas espécies, porque ele é de fácil obtenção, está numa zona relativamente rasa e possui uma grande quantidade de indivíduos. Então, quando as espécies estão bem adaptadas, elas são muito numerosas, são dezenas e dezenas em um pequeno volume de alga, né? Bom, e quais são então os fatores que vão influenciar o estabelecimento e a manutenção dessas comunidades? Se a gente está trabalhando em comunidade de lugar raso, claro, vai ter um efeito da exposição às ondas. Mesmo que elas estejam sempre no sublitoral, nós vamos ter o efeito das ondas chegando e quebrando na praia. Então, o grau de exposição às ondas, que dá o maior ou menor hidrodinamismo para aquela área, ele tem que ser considerado quando a gente estuda o fital. Os ciclos de crescimento e de morte, né, decaimento da própria alga. Tem algas que demoram muito para crescer e ficam durante muitos meses com aquele porte ereto. Outras que são algas que crescem e morrem muito rapidamente. Então, ou o substrato é perene e permite o desenvolvimento de uma fauna mais bem adaptada, com maior abundância, maior diversidade, ou a alga morre rapidamente, é uma alga rápida e permite também uma ocupação rápida. Então, geralmente, poucas espécies conseguem viver em algas que não são perenes. E também é importante a quantidade de sedimento acumulado na alga. Por quê? Porque ele vai permitir com que a gente tenha o desenvolvimento de uma outra comunidade associada ao sedimento. Não mais ao volume disponível na alga, né? Mais intersticial da alga, mais ao volume de sedimento que é depositado na alga. Então, além disso tudo, desses fatores principais, nós temos que pensar que as ondas, quando vão chegando, né, vai ficando mais raso e vão chegando próximo da praia, elas podem quebrar, dependendo da força dessas ondas, quebrar as algas, fragmentar
ou mesmo arrancar do substrato. Na hora que isso acontece, a gente vai ver uma foto disso mais no fim da aula, vocês imaginem aquela comunidade super bem adaptada que de repente é retirada daquele ambiente e é carregada para um outro lugar, né? Ou vai à deriva costa fora, para fora, né? Se for um pedaço de folha, alguma coisa assim, um pedaço da alga, ou quando é aquela massa de alga que é arrancada por tempestade, por qualquer coisa, vai parar na praia, como muitas vezes vocês já devem ter visto, né? Aquelas grandes quantidades de alga jogada na praia. Então vocês têm que pensar que toda a comunidade que estava vivendo lá, muito bem adaptada, vai ser perdida, vai morrer, né? Ou vai ser alimento daqueles animais que vão explorar a praia e que vão se alimentar também desses outros indivíduos mortos, os necrófagos, então. Bom, então quando a gente pensa nas algas como um ecossistema fital, o que é importante considerar para saber o fluxo, a dinâmica e o fluxo de energia dentro desse sistema? São as estratégias alimentares. E nas algas, como elas têm uma grande quantidade de ambientes, elas permitem também uma ampla variedade de estratégias alimentares. Então, quem que a gente vai ter lá? Que tipo de animais nós vamos ter lá? Nós vamos ter animais nós vamos ter detritívoros, nós vamos ter herbívoros de grande porte, né? Mas vai variar em função do local em que a alga está. Se é um local mais abrigado, que permite uma maior deposição de sedimento, nós podemos ter, geralmente, uma predominância dos detritívoros, porque eles vão se alimentar da matéria orgânica aderida ao sedimento que está constantemente chegando e se depositando sobre a alga, né? Nós vamos ter herbívoros, né, que geralmente estão ligados em locais com menor ação das ondas. Quem são esses herbívoros? O que eles estão comendo? Eles estão comendo a alga? Não, eles não estão comendo a alga. Os herbívoros estão pastando o filme de microalgas que se desenvolve na superfície das algas. Então, eles são herbívoros porque eles comem vegetal. Só que o vegetal não é a alga em si. O vegetal é geralmente o filme de microalgas que forra a superfície da alga. Mas além da própria alga em si, do sedimento em si, as algas também liberam matéria orgânica quando elas dissolvida, que quando elas morrem, né, elas se dissolvem, aquilo lá é decomposto, a matéria orgânica vai parar no ambiente e essa matéria orgânica dissolvida pode ser assimilada por essa quantidade de invertebrados, principalmente pela parte micro, né, da microflora e microfauna que vive associada aí, que são as bactérias, os ciliados e os flagelados. Então, para a gente poder ter uma cadeia montada em cima de uma alga, nós temos que começar com aquele filme de micro-organismos que vão morrer, vão aumentar a quantidade de matéria orgânica dissolvida na água, vão permitir crescimento de bactérias, ciliados e flagelados, que vão dar aquele famoso microfilme biológico que permite que as larvinhas dos outros animais maiores, do macrobentos, venham e se alimente, então, tenha alimento adequado para se desenvolver, né? E aqui a alga utilizada como detrito, que eu estava falando anteriormente. Então, quando existe algum fenômeno na costa, geralmente associado a tempestades muito grandes, furacão, o que vocês podem imaginar de evento com muita força hidrodinâmica, então isso vai arrancar extensas quantidades de alga desse fundo que está aqui no mar, mais adiante da praia, e essas algas então vão ser transportadas e depositadas na praia. E o que acontece quando a gente levanta e vai tomar seu banho de mar, né? Vê aquela quantidade imensa de alga jogada na praia, que começa a se decompor e que começa a dar aquele cheiro de alga, de planta em decomposição, né? E associado ao cheiro está toda a decomposição e a matéria orgânica, que vai então ficar disponível aos predadores externos, por exemplo, caranguejos que estão por aqui nessa praia, vêm se alimentar daqueles crustáceos, por exemplo, anfípodas, que estão em decomposição. Então, os necrófagos passam a ter um banco eventual, uma fonte eventual de alimento naquela ocasião, né? Além disso, esse material orgânico ele vai se decompor
e uma parte dos nutrientes vai se infiltrar no sedimento da praia, né? Enriquecendo também temporariamente essas zonas e permitindo, às vezes, uma expansão momentânea das populações que estão vivendo naquela praia. Então, se a pessoa vai coletar após um evento desse, que não vê mais vestígio da alga, mas que o nutriente está na praia, vai achar que a praia, muitas vezes, é muito mais rica do que ela normalmente seria, né? Porque existem esses picos, então, de enriquecimentos ocasionais e de florescimento de fauna. Bom, então agora a gente vai sair dos bancos costeiros e nós vamos num outro ambiente que também é colonizado por algas, macroalgas, só que aqui o macro é elevado a potências maiores, né? São algas chamadas gigantes. São algas gigantes porque elas não têm 30, 20 centímetros. Elas vão ter 3, 15, 30 metros de comprimento. Por isso é que se trata de algas gigantes, chamadas na literatura inglesa de kelps. Então, kelps é a mesma coisa que macroalgas gigantes. Então, são algas feófitas, né? São algas pardas, que têm esse crescimento extremamente acelerados, não são as mesmas espécies das outras feófitas de bancos de algas, são espécies outras, né, adaptadas a esse novo ambiente que a gente vai ver. Então, essas algas elas estão associadas a mares frios e ocorrem em águas frias ao redor de todo o mundo. Ela não é peculiar de determinada latitude, mas sim da água fria que está banhando aquela costa, né? Então, essas algas pardas, geralmente elas são dos grupos das laminárias, as laminariales, que dão esse nome de kelps, ou seja, macroalgas gigantes. Então, quando a gente fala assim, um banco de kelp, o que eu estou querendo dizer? Que é um banco de laminárias, é um banco de laminariáceas, algas pardas gigantes. Tá? E essas associações, então, que a gente vai ver que se formam nos kelps, elas podem ser traduzidas em duas feições diferentes, em duas estruturas de algas que vão dar ambientes diferentes. Uma delas são os bancos e a outra são as florestas. Qual é a diferença entre uma e outra? Os bancos de algas, as algas são de menor porte um pouco e elas não crescem em direção à superfície de tal forma que elas são tão mais altas que aquele local que elas iriam formar um dossel. Então, elas não formam o dossel, elas alcançam a superfície, mas não se debruçam sobre a superfície. Tá? Então, o que significa que o ambiente abaixo delas é claro. Nas florestas, a gente pensa numa floresta de planta, de árvores. Então, essas algas, se elas fossem árvores e acabou a água e elas continuam crescendo, o que vai acontecer? Elas vão cair sobre a superfície da água. Então, elas caindo e uma do lado da outra numa grande quantidade, o que vai acontecer? Nós vamos ter um dossel, uma cobertura vegetal na superfície do oceano, fazendo com que o sombreamento do fundo seja intenso. Então, ao fundo, o bentos lá no fundo, ele está submetido a condição de luminosidade muito diferente num banco de alga, muito mais claro, do que numa floresta, onde é muito mais escuro. A luz que consegue penetrar é em muito menor quantidade. E a gente já vai ver que isso tem reflexos em toda a estruturação desse ambiente. Então, os bancos são algas menores que não recobrem a superfície do oceano, deixando uma maior luminosidade no fundo. Enquanto que as florestas, a gente tem a formação de dossel na superfície e um sombreamento muito grande junto ao fundo. Bom, então, o que nós vamos considerar, como nós vimos nas algas macroscópicas, né, costeiras, o que a gente vai considerar também para entender como é que funciona esse ambiente dos kelps? A gente tem que pensar na estrutura dessas algas gigantes. Como que elas são, essas laminárias? São folhas que saem direto do chão ou não? Geralmente, essa aqui é um exemplo de uma laminariácea, mas elas todas têm um apressório. Seja qual for a forma desse apressório, eles têm que ser muito firmes, têm que prender a planta muito firmemente, porque são plantas de grande porte. E são plantas que estão em ambiente de intensa movimentação de água. Então, prender a planta
o apressório é um elemento de importância vital para que aquela planta continue vivendo ali. Depois ela geralmente tem um talo, porque como ela é muito grande, né, então para se elevar à superfície ou a áreas mais iluminadas, onde vai estar a fronde, existe um talo, que normalmente ele é alongado, é como se fosse o caule de uma planta, né? E aí então a coroa, ou as folhas, ou a fronde, ela sai de uma área mais próxima à superfície. Aí sim a planta se ramifica e está então disponível para captar a luminosidade e fazer fotossíntese. Mas para sustentar essa fronde, que também é grande, que tem às vezes 1 metro, 2 metros de comprimento, o que tem que ter? Um sistema de flutuadores, né? Então são células, são estruturas cheias de ar que vão manter aquela fronde flutuando, né? Senão aquilo tudo fica colapsado e cai sobre o fundo. Bom, então essa estrutura toda, né, faz com que as algas vão poder obter o seu nutriente diretamente da água, fazendo fotossíntese, principalmente através das folhas da fronde, né? E como elas estão em águas frias, que são ricas em nutrientes, elas têm um aprovisionamento constante de nutrientes. Então, como elas têm nutrientes e têm a condição de luminosidade adequada para crescer, elas crescem muito intensamente. Então, esse crescimento por reposição de nutriente, que vem pela turbulência constante, ou por ressurgência, ou por runoff terrestre, ele faz com que haja uma fonte muito alta à disposição dessas plantas. Então, embora elas tenham uma massa muito grande, elas têm como sustentar essa massa, porque a quantidade de nutrientes para que elas realizem fotossíntese é muito alta, né? Então, por isso que elas conseguem crescer além daquilo que cresce nas águas mais quentes, em que o nutriente não está nessa quantidade toda que tem na água fria. Então, onde que os kelps estão distribuídos? Vocês vão ver, claro, se eu falei água fria, são nas correntes frias ao redor do globo, né? Então, em áreas onde existem correntes frias, né? E do lado oeste dos continentes, onde a gente tem regiões de ressurgência. Então, é independente da latitude, vocês estão vendo que tem região temperada, tem região fria, tem região tropical, né? A gente tem aqui uma corrente fria. Então, onde tem a corrente fria, independentemente da latitude, a gente vai ter a formação de kelp. Onde que ele é muito estudado? Onde que vocês vão encontrar trabalhos e referências a respeito de kelp? Aqui na costa da Califórnia, né? Então, nesta área aqui tem sido extensivamente estudado tanto os cânions, né, que permite o rolamento para a planície abissal desse material orgânico todo produzido em superfície, e dos kelps em si. Então, as águas que determinam o crescimento dessas algas, elas têm que ser frias e menores que 20 graus. O ideal é estar em torno de 16, 17 graus, é onde elas crescem ainda mais expressivamente. Então, quanto mais quente é a água, mais próxima ela se torna de 20 graus, menor é o crescimento da alga. Então, elas precisam ter nutrientes em abundância e movimentação de água constante para que esse nutriente seja constantemente renovado. Bom, à semelhança das algas, os kelps também são ambientes tridimensionais. Só que devido ao grande tamanho que eles têm, eles vão ter uma diferença. Por quê? Eles vão ser um ambiente extremamente rico, né, vegetal rico, que vai contrastar com o ambiente do fundo inconsolidado adjacente, que geralmente é pobre, muito mais pobre do que eles. Então, eles têm uma grande diversidade em relação aos sedimentos adjacentes. E vocês estão vendo o hábito, a forma dessas algas. Essa daqui é aquela que eu dei para vocês naquela figura, né? Então, tem um talo muito longo, né? E aqui, então, a fronde mais próxima da superfície. Mas muitas vezes, quando são algas, por exemplo, de bancos, elas podem ter crescimento com folhas pequenas, né, até a superfície, né? Então, ser uma alga mais ou menos parecida
como aquelas de zonas mais rasas, mas só que num tamanho muito maior, né? Nada é pequenininho, tudo é muito grande. Então, as características são diferentes, as características ambientais para ocorrerem florestas ou para ocorrerem os bancos. As florestas vão ter algas entre 20 e 30 metros de comprimento, né? E geralmente essas algas são desses gêneros aqui, macrocistes e nereocistes. Então são as macrocistes e as nereocistes. Macrocistes. Enquanto que nos bancos as algas são muito menores, elas não se debruçam sobre a superfície. Elas têm de 1 a 5 metros de comprimento e são dominadas por esses gêneros aqui, a laminária e a equilônia, que estão aqui. Então, as macrocistes, no caso das florestas, elas são espécies desse gênero, são dominantes nas costas do Pacífico e do Atlântico. Até nas Ilhas Malvinas vocês vão encontrar kelpes, né? São as macrocistes pirífera, que vocês então encontram em tudo quanto é lugar. Então, as macrocistes são essas algas aqui de 20 e 30 metros de comprimento. Essa parte que se dobra, então, é a parte que está cobrindo a superfície da água. As laminárias são dominantes no Atlântico e no Japão e na China, e a equilônia, que são formadoras então de bancos, na Austrália e na África do Sul. Vocês vejam que há uma especiação, uma distribuição biogeográfica diferente dos vários gêneros, porque elas são elementos muito especializados dentro de cada ambiente. Então não existe uma comunicação muito fácil entre a dispersão dessas algas. As espécies, os gêneros podem até ser os mesmos, mas as espécies são muito bem adaptadas em determinados locais, né? E o que acontece numa floresta? Já que o banco é uma estrutura mais simples, né? Então não existe aquele recobrimento, há uma temperatura, não há sombreamento no fundo, então é mais fácil da gente relacionar o que acontece no banco com o que acontece com as algas comuns de uma zona costeira normal, de águas quentes. Mas as florestas não. As florestas existem uma estrutura diferenciada em que a gente pode ver camadas de vegetação. Então, ao longo da floresta, nós vamos poder ver que a flora que se distribui então, numa floresta como essa daqui, ela vai variar em níveis em relação à superfície. Por quê? Porque a superfície está coberta pelas algas da floresta. Então, como o fundo, onde tem a floresta, o fundo é sombreado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma zonação, uma distribuição em camadas das vários ocupantes desses vários níveis, né? Então, à medida que eu estou mais profundamente, em que eu tenho as algas de maior porte, que eu tenho a verdadeira floresta, o dossel e o sombreamento aqui embaixo, quem que eu vou ter junto do fundo? Eu vou ter, que só consegue crescer nessa pequena luminosidade, as algas filamentosas e as algas coralinas que são incrustantes, são aquelas algas baixinhas que forram o sedimento. Numa segunda camada, então, eu vou ter as algas de pequeno porte, que conseguem crescer também ainda em baixa luminosidade. Então, são essas algas pequenas. À medida que essa floresta vai ficando mais rala, essa cobertura vai diminuindo, né? Então, consegue penetrar raio de sol, eu vou tendo o aumento do porte dessas algas que conseguem ocupar. Então, eu tenho as algas desse outro andar, que chama na literatura do andar de baixo, é abaixo dos outros andares da floresta. Então, são algas de um porte intermediário, né? Que varia também os vários gêneros. Vocês estão vendo aqui, né? Pelas cores, os gêneros são variáveis. Depois nós temos, no mais próximo da superfície, as algas do andar de meia água, né? Então, são algas que não chegam a formar dossel, e essas algas, então, de superfície, que são as algas que conseguem chegar mais raso, menores, de menor porte, que são essas mais próximas da costa. Então, existe uma verdadeira ocupação diferencial da vida vegetal dentro das florestas, né? Não ocorre ao acaso, né, na floresta toda, uma igualdade de distribuição vegetal. Não, essa distribuição ela varia de acordo com o sombreamento.
Então, quem consegue crescer em lugar mais sombreado são aquelas algas crostosas e de muito menor porte do que as que precisam de maior quantidade luminosa para poder se desenvolver. Então, isso faz com que a gente também tenha uma variação muito grande da fauna que vai viver nessas florestas.